noite. Está no ar o programa Paixão em Três Cores. E no programa de hoje iremos entrevistar o gerente de futebol Roger Bauer do Sport Clube Pelotas. Mas antes mesmo de começar o programa, queria agradecer a nossos apoios culturais. Letícia Fonseca, design gráfico, cartão de visita, confecções de cardápio, construção de sites, enfim, tudo de informática. Contatos pelo Facebook Letícia Fonseca ou pelo telefone 8139-6154. Prestocópia. Quer tirar um xerox no centro, serviço de plastificação, troca de toner, cartucho de impressora? Passe na Prestocópia. Telefone 3227-7776. Fica localizado na rua Félix da Cunha, 614, loja 1. A Café Caldi, o melhor cafezinho expresso da cidade. Ele fica localizado na rua Gonçalves Chaves, 659, na Galeria Antunes Maciel, loja 17. No telefone 3028-7177, horário de atendimento de segunda-feira a sexta, das 7h30 da manhã às 7h30 da noite. Aos sábados, das 8 até às 11 horas. CC Corretora de Seguro. Nesses tempos de chuva, confuso, com muito roubo, assalto, enfim, CC Seguros cobre toda a proteção para o seu carro, com atendimento 24 horas para os nossos associados. Ele fica na rua Gonçalves Chaves, 658, no telefone 3225-2700, horário de atendimento de segunda a sexta, das 9h ao meio-dia e da 1h30 às 6h30. Clínica Odontológica Odontoplan, atendimento 24 horas. Se aconteceu qualquer problema com o seu dente, no final de semana, por exemplo, quebrou o dente, uma cárie que está incomodando, ligue para a Clínica Odontoplan, atendimento 24 horas. Atendimento pelo telefone 3028-2828 ou pelo celular 8119-5696. Ela fica localizada na rua General Osório 375. Imobiliária Marques, pensou em alugar ou comprar o imóvel? Vem até a Marques Imóvel, atendimento personalizado e com grande atuação de seus funcionários. Ela fica na rua Gonçalves Chaves, 656, telefone 3225-8455, com horário de atendimento de segunda a sexta, das 8h15 da manhã ao meio-dia e pela tarde, a 1h30 às 6h30. Então, Luiz Arthur, boa noite. Boa noite, Rafael, boa noite torcedores do Brasil, torcedores do Pelotas e torcedores do Farroupilha. Nesta noite, agora, antes da entrevista aqui com o Roger Bauer, um dos homens fortes do futebol do Pelotas, no ano de 2016, o ano que, se Deus quiser, o Pelotas voltará ao convívio dos grandes do futebol gaúcho para 2017, eu vou falar alguma coisa sobre Brasil e Pelotas. Brasil, o Brapel, que está acontecendo, um Brapel entre aspas, que está acontecendo na questão sobre o aluguel do estádio da Boca do Lobo para que o Brasil jogue o Campeonato Gaúcho e pelo menos parte do Campeonato Brasileiro da segunda divisão no estádio do Coirmão. Acredito que teremos um acordo. Temos que deixar um pouco as rivalidades clubísticas de lado. Acredito que esse acordo tem que sair e as duas direções tenho certeza que tomarão uma decisão madura que beneficiará os dois lados e fará com que a cidade de Pelotas tenha jogos do Campeonato Gaúcho da primeira divisão e do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Aqui, o público de Pelotas merece ter jogos de importância aqui. Também falarei hoje sobre o Farroupilha. O Farroupilha finalmente conseguiu resolver a sua sucessão presidencial. Tiago Guidotti, que já havia sido vice-presidente em 2013, no último ano do coronel Evaldo Poeta, como presidente do Farroupilha, agora foi alçado à condição de presidente. Tiago Guidotti será o responsável por esperamos consiga colocar o Grêmio Atlético Farroupilha, o nosso querido fantasma do Fragata, em campo neste ano. Sabemos que as dificuldades financeiras são imensas, bastante grandes, mas esperamos, na verdade, o programa Paixão em Três Cores espera que Tiago Guidotti e seus principais vice-presidentes, Nelson Vieira da Rosa e Noeli Domingues, sejam uma equipe unida, que faça com que o Farroupilha volte a disputar competições regionais no ano de 2016. Não se licencie, continue disputando futebol. Em relação ao futebol, ainda é o cargo vago na direção do Farroupilha, o vice-presidente de futebol. Os nomes cogitados, Wagson e Manga, ídolos do Farrapo,
jogaram no Farrapo, meados da década passada, naquele momento que o Farroupilha estava na primeira divisão do Gauchão, e são nomes experientes que conhecem o mundo do futebol, e espero que qualquer um dos dois que seja escolhido, ou qualquer outro nome que seja escolhido para comandar a direção de futebol do Farroupilha, seja muito feliz e competente e faça com que o Farroupilha tenha um 2016 pelo menos honrado. Boa sorte, Farroupilha. Agora, vamos partir para o nosso entrevistado, Roger Bauer, gerente de futebol do Pelotas, do Esporte Clube Pelotas, um dos responsáveis em fazer com que o Pelotas faça uma grande segunda divisão, um grande campeonato da divisão de acesso e retorne ao convívio dos grandes times do Rio Grande do Sul no ano de 2017. Roger, boa noite. Gostaríamos de saber, neste primeiro momento, um pouco do teu histórico, jogador, enfim, como tu começou a frequentar o mundo do futebol. Bom, boa noite aos amigos da mesa, boa noite às pessoas que estão em casa. Alguns clubes por onde eu passei, né? Comecei muito cedo no futebol, comecei pelo Pelotas, tive uma passagem em Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul ainda Brasil de Farroupilha, São Paulo de Rio Grande, próprio Farroupilha, tive uma passagem pelo Brasil também aqui de Pelotas, e eu acho que o meu melhor momento foi no ano de 2001 no Esporte Clube Pelotas, onde depois eu me transferi para a Itália, fiquei uma temporada na Itália. Eu acho que isso aí foi o meu auge da carreira. E desde 2008 com um convite do Aleixo ainda como presidente, trabalho no Esporte Clube Pelotas fora das quatro linhas. Me dedico o tempo total para que as coisas funcionem dentro do Esporte Clube Pelotas. Como é ser gerente de futebol? O que o gerente de futebol faz exatamente num clube de futebol? Não só no Pelotas, em qualquer clube de futebol. Quais são os encargos do gerente de futebol? É que na realidade esse nome gerente ele é muito vago, né? Ele depende de qual é o clube que tu trabalhas. O Pelotas, pela deficiência, pela falta de funcionários que temos, eu acabo fazendo um pouco de tudo, né? Na realidade o gerente de futebol, o gerente executivo, ele tem a função simplesmente de contratar atletas e uma relação diária com a comissão técnica. Eu, como sou da casa, conheço as coisas de dentro do Pelotas, eu acabo fazendo um pouco de tudo, mas também não tem problema, faço porque gosto, faço pela paixão que eu sinto pelo trabalho, pelo Pelotas, então me sinto em casa e tranquilo para trabalhar. Daria para dizer que tu fazes o meio campo entre a direção e os técnicos e jogadores que chegam? Atletas, funcionários, direção, comissão técnica, eu faço um elo entre eles todos. O dia a dia de trabalho, o planejamento dos treinos no Parque Lobão, se é na Boca do Lobo, academia, tudo passa pelas minhas mãos, viagens, concentrações, e desde 2008 estou nessa função. Até então não tivemos nenhum problema fora do campo com relação a isso, então é sinal que o trabalho está indo bem. Alguns altos, alguns baixos, mas faz parte da vida, faz parte do futebol, e o importante é aprender com os erros e que a gente aprenda. Espero que agora nesse ano a gente consiga minimizar os erros e levar ao acesso mais uma vez. Interessante. Agora tu falou em minimizar os erros. Roger, na tua opinião, o que ocorreu depois de 2013, principalmente o segundo semestre de 2013, muito vitorioso, o iniciozinho ali de 2014 também vitorioso, com o título da Recopa Gaúcha, segundo internacional. O que aconteceu naquele gauchão de 2014, que o Pelotas teve uma queda tão brusca, tão vertiginosa, assim, que até hoje sofre consequências dessa queda? Eu acho que não dá para listar, são vários fatores, N fatores, né? Não dá para te dizer só uma coisa, foi por isso que o Pelotas rebaixou, foi por aquilo. Eu acho que foi a nossa visão de disputar uma Recopa com o Inter, de fazer com alguns atletas que já vinham num cansaço muito grande de 2013. Se não me recordo, a gente participou, teve 8, não sei se foram 8, mas quase 8 brapéis jogados 3 numa semana,
Foram jogos desgastantes, principalmente por ser um clássico. Outros jogos também que nós tivemos em Pelotas na Supercopa Gaúcha, que foi realizada em Pelotas. E os nossos atletas acabaram o ano desgastados, totalmente desgastados. Nosso grupo era um grupo enxuto. E ao invés de nós nos prepararmos para o Campeonato Gaúcho, nós nos preparamos para o jogo contra o Inter. Então a gente poupou alguns atletas saíram de férias, retornaram, e nós poupamos eles para o jogo. E a gente não teve peças de reposição. Então a gente teve que poupá-los, os atletas foram para o jogo e sentiram novamente. O que aconteceu? Começou o Campeonato Gaúcho, a gente tinha muito atleta no departamento médico. Pelos desgastes que vinha acontecendo, pelo pouco período de férias, pela vontade de ser campeão, de enfrentar o Inter, claro que não passava nunca pela nossa cabeça o rebaixamento, mas as coisas foram acontecendo. Eu acho que dentre todos os outros fatores, não foi só isso, claro, mas eu acho que dentre todos os outros fatores, esse foi um dos principais que nos remeteu ao rebaixamento. Ô Roger, e com essa situação que o Pelotas vive, financeira, que a gente sabe que não é muito boa, o que acontece influenciando dentro de campo? Porque a gente sabe, né, quando começa a faltar dinheiro, tanto vai influenciando no campo. O que tu espera do Pelotas para 2016 em relação à situação financeira para não influenciar dentro do campo? Olha, isso eu não digo que seja só o Pelotas, não. Acho que várias equipes passam por isso. Eu, na minha carreira como atleta, passei várias vezes, e a gente tenta fazer com que os atletas entendam e claro, todos têm os seus compromissos, a gente não quer que isso seja repetitivo, mas é que algumas coisas acontecem. Então a gente tenta trabalhar os atletas para que isso não influencie muito dentro de campo. Eu acho que esse ano a gente conseguiu fazer um planejamento extra-campo para que não houvesse tanto esse problema. Eu acho que a gente conseguiu levar, não digo que tranquilo, mas levamos praticamente dentro do mês sempre os pagamentos. Eu acho que o atleta que trabalha, ele tem que receber o dia trabalhado, tudo certinho, para que ele consiga ter a tranquilidade, ter fora de campo, a família tranquila, para que ele pense só em jogar, só em se dedicar ao treinamento, ao jogo. Mas a gente sabe que é difícil, mas a gente conseguiu manter fora de campo uma coesão forte para que deixasse os atletas tranquilos. Tanto é que a maioria dos atletas tem contrato conosco, renovaram. A gente tem 13, 15 atletas que retornam, então quer dizer que o Pelotas também agiu fora de campo bem, senão eles não retornariam. Sim. E o que tu acha, Roger, porque o Pelotas começou esse ano, agora em 2015, arrasador na segunda divisão, né? Tanto na primeira fase, né? Na segunda ele começou a meio que decair e simplesmente ele não conseguiu chegar nem na última fase do campeonato, na fase do quadrangular final. Qual foi o principal fator que tu acha, Roger, que estava lá dentro? Se foi alguma coisa financeira? Por que decaiu o Pelotas assim de uma hora para outra com os mesmos adversários que na primeira fase tinha goleado todos, tanto em casa como fora? E simplesmente não chegou nem dos 4 melhores da segunda divisão. Qual foi o teu ponto ali que tu viu? Onde é que começou a dar errado ali? Não tem como saber. Senão, se eu soubesse, eu já teria agido rapidamente, a gente não teria prolongado, teria passado de fase. Eu não sei, não dá para precisar o que realmente foi. A parte financeira, como eu já te falei antes, ela vinha caminhando tranquila, alguns altos e baixos, mas não parte por aí. Eu acho que por ser uma equipe que foi montada praticamente de atletas fora do Rio Grande do Sul, se a gente recordar, o nosso treinador Vinícius foi o Agenor, ele conhece bastante atletas e ele trouxe bastante fora do Rio Grande do Sul. Eu acho que quando o campeonato afunilou, as equipes se equipararam, a gente enfrentou equipes de competitividade, tanto o Guarani que nós ganhamos na primeira fase, mas também foi uma vitória suada dentro de casa. Eu acho que as equipes viram o nosso sistema de jogo, trabalharam em cima disso. Eu acho que na segunda fase também nós tivemos, se eu não me recordo, contra o São Gabriel, nós tivemos 2 atletas, contra o Guarani de Venâncio, nós tivemos 2 atletas machucados em menos de 5 minutos. Isso, queira ou não queira, destrói toda a parte tática da equipe, né? Teve que remontar tudo no primeiro tempo, não pôde fazer as trocas se caso houvesse algum fato negativo, como ocorreu o gol, a gente não conseguiu reverter, e o empate contra o São Gabriel em casa. Eu acho que essas 2 partidas elas foram fundamentais para que a gente não classificasse.
acho que a gente não pode, eu como ex-atleta, como funcionário do clube, a gente não pode passar por isso. É claro que aconteceu, é claro que quando houveram lesões, mas a gente tem que fazer alguma coisa, alguma outra maneira para que isso não aconteça. A gente aprende com os erros para que isso a gente não leve mais para agora, para o ano de 2016. 2016, falando em 2016, agora vamos ao ano de 2016, Roger. Como foi recebido o sorteio realizado que definiram os 2 grupos da divisão de acesso? Na minha opinião minha, o grupo do Pelotas é mais equilibrado, é mais forte. A Avenida é um time que é o time ioiô, sobe e desce, mas é um clube relativamente bem estruturado. Santa Cruz, uma boa tradição na primeira divisão. Brasil de Farroupilha, que é um time que há muitos anos não disputa a primeirona, mas está sempre ali, entre os 4, 5 para subir. Os 2 times de Santa Maria, o Inter e o Rio Grandense, chatos. 2 clubes muito chatos, sempre fazem times complicados de vencer. E mais São Gabriel, que também é bastante complicado. O Guarani de Venâncio Soares eu nem vou citar, porque ainda parece que está sob júdice. Eles não mandaram representante lá para o Congresso Técnico da Federação Gaúcha, então não se sabe se vai disputar ou não. Minha opinião, mais sorte que o outro grupo. No outro grupo tem o Caxias, que eu acho que deve sobrar, pelo menos na primeira fase. Não sei quanto ao restante do campeonato, mas vai sobrar na primeira fase. Mas o grupo do Pelotas é equilibrado. Quais as expectativas para a divisão de acesso em 2016? Olha, a expectativa é de classificar em primeiro lugar. A gente sabe das dificuldades, o que vai ser. Já nesse congresso técnico eu já consegui ver algumas equipes ali que tem como tu mesmo falasse, a Nova Avenida, que é um sobe e desce, mas tem um presidente que é um conhecedor muito, por ter esse ioiô, ele conhece muito bem a segunda divisão, ele sabe os caminhos, o próprio São Gabriel. E antes de serem esses grupos, eles queriam botar o Pelotas no outro grupo, junto com Caxias, São Luís e Brasil de Farroupilha, botar todos num grupo só. As feras. Eles tentaram armar de um jeito que o Pelotas, Caxias, São Luís tivesse todo mundo no grupo. A gente conseguiu reverter. A gente conversou com outras equipes, praticamente as que estavam no nosso grupo, todas foram unânimes em dizer também que não queriam, não aceitariam isso. Então, acho que ali a gente já começou a ganhar o pontapé inicial. E a gente sabe das dificuldades que é jogar em São Gabriel, que é enfrentar a Avenida, o próprio Guarani de Venâncio, a gente não sabe se vem ou não, mas é uma equipe que sempre incomoda. O próprio Inter de Santa Maria, que a gente acha que a situação financeira é complicada, o presidente está tentando pagar os atrasados e vai fazer uma folha baixa, mas tu chega na hora do jogo, é complicadíssimo sempre. Então a gente vai enfrentar essas dificuldades, a gente tem que trabalhar e passar por elas. Como passamos da primeira fase, mas a gente tem que trabalhar o dobro para passar da segunda fase, para que a gente chegue lá na terceira, quando enfrentar as equipes diferentes, que outras equipes, e que a gente consiga também suportar a pressão que foi. Eu acho que esse ano a gente não soube jogar na pressão, acho que teve 2 ou 3 jogos que a gente precisava do resultado e a gente não soube jogar na pressão. Eu acho que isso é um amadurecimento de atletas. Eu acho que esses atletas não conheciam o que era a segunda divisão, não conheciam o que era o Pelotas na pressão. E eu acho que agora eles já conhecem. A gente está trazendo alguns atletas que vão vir, que eu acho que encaixam perfeitamente nesse grupo. E eu estou muito esperançoso. Eu acho que a direção também está esperançosa para que a gente faça um bom campeonato e dê o resultado que a gente espera, que é o acesso. Todos esperamos, né? Torcedores, comentaristas esportivos, todos nós esperamos isso aí. Eu tenho comentado muito sobre isso, né? A gente fala que é o time do Pelotas. Eu acho que não. A gente está numa situação onde é torcida, é conselheiro, é direção, são atletas, é funcionários, são sócios. Eu acho que está todo mundo, tem que pôr todo mundo no mesmo copo. Eu acho que está todo mundo ali. Se ganhar o time dentro de campo, foi um planejamento feito pela comissão, pelos funcionários, pela direção, com o acompanhamento dos sócios, com a formação, sabe? Eu acho que a gente tem que se unir só assim para a gente conseguir os nossos objetivos. Não falando de que foi contratado mal, que o funcionário é esse, que o sócio não participa, que o torcedor não vem. Cara, acho que a gente tem que deixar um pouco de lado
não digo vaidade, mas deixar um pouquinho, sair do sofá, ir ao estádio, participar mais, porque só com a ajuda de todos é que a gente vai sair dessa situação. Espero que a gente consiga isso desde o início, que a torcida compareça, que os sócios, que os funcionários tenham mais disponibilidade para trabalhar e que a gente consiga fazer um grande campeonato. E tem mais alguma... Quantos atletas tem agora no momento? Eu acho que a gente tem, em torno de 23 atletas. Até me perguntaram hoje, eu não soube responder realmente. Tem alguns atletas que são na categoria de base, que a gente conta com eles para o início da temporada. Tem alguns atletas, algum atleta que vai ser emprestado, que retorna depois. Eu acho que em torno de 22, 23 atletas. E tu sabe me dizer se tem mais alguma contratação em vista, ou realmente se tem um camisa 9 matador, assim, que eu diga, esse cara é o homem gol. Não estou dizendo que os contratados já, o Bahia, já tem, não seja, mas assim, um nome que fez um impacto, que a torcida assim, bom, leva fé nesse jogador, agora nós vamos subir. Esse jogador não é só aqui no Pelotas, né? Esse jogador está em falta no Rio Grande do Sul, tanto é no que, Brasil, no Brasil. Vamos puxar para o nosso lado aqui. Se a gente for pensar e ver as estatísticas, o Ale Menezes foi o grande nome do Gola na segunda divisão. Ele só não jogou as finais porque machucou. Então quer dizer que não é só o Pelotas que está com dificuldade de encontrar. A gente está tentando. A gente tentou o Giovani, que é um atleta que tinha uma categoria de base de Inter, passou pela Europa, estava jogando a segunda divisão do Brasileiro. É um atleta de peso que a gente tentou, que achou que iria dar certo. Fez uns gols, eu acho, mas não caiu na graça da torcida. A gente está trazendo agora o Marques, que é um atleta que passou pelo Brasil algum tempo atrás, rodou um pouco já está mais experiente. Esse ano ele teve uma participação muito boa no Brasil de Farroupilha, a gente tirou muitas informações, viu alguns jogos, fez, acho que se eu não me engano, de 6 a 8 gols. Então a gente espera que ele dê o retorno no Pelotas, que a gente aposta bastante. Temos um menino da nossa base que veio, que é o Giovani, que está até na seleção gaúcha. É um atleta que a gente aposta bastante, é um menino. Entrou em alguns jogos, eu acho que fez 2, 3 gols. E tem faro de gol. Só que tem um menino, a gente tem que dar tempo para ele. Não tem a responsabilidade de tirar o Pelotas da segunda divisão, mas eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Roger, agora nós vamos, antes da tua participação final, infelizmente só meia hora, telespectador, prepare-se que em janeiro, Paixão em Três Cores passará a ter 1 hora de duração. Teremos mais 30 minutos para falar sobre o futebol de Pelotas. Então, pelo exíguo tempo que nós temos, eu vou falar um pouquinho dos nossos outros colaboradores, além dos que o Rafael já falou agora, e depois nós vamos abrir para uma intervenção final, uma palavra final tua de animação em relação à torcida do Pelotas, o que ela pode esperar para 2016, tá ok? Então, Rádio Brapel transmite os jogos da dupla Brapel online pelo site www.radiobrapel.com.br. 2016, tanto o Brasil quanto o Pelotas terão uma agenda lotadíssima. Acompanhem online todos os jogos do Brapel. A Rádio Brapel fica localizada na rua Senador Mendonça, 301, sala 108, telefone 3027-2366. Clínica Nato Cura, terapias orientais, com excelentes tratamentos contra o estresse, antidepressão e dor. A Clínica Nato Cura tem acupuntura com mensuração computadorizada e acupuntura estética. Tem tratamentos contra o envelhecimento e também emagrecimento. Vá curtir o Mini Spa Day na Clínica Nato Cura. Mini Spa Day, Clínica Nato Cura, fone 8103-0105 e 3226-1855. Ou se não, pelo Facebook. Nanda Gás, faltou gás? Ligue para Nanda Gás. Não fique sem gás. Atendimento rápido e seguro. Rua Epitácio Pessoa, 624. Horários de segunda a sábado, das 8 às 21 horas e domingos e feriados, das 8 às 13 horas. Pelo telefone 3271-6333. Ótica Carisma. Ótica Carisma entrou no espírito natalino e lá quem sai ganhando o presente é você, o nosso cliente, com descontos de 25% à vista e 15% a prazo em lentes de contato. Todo mundo vai querer entrar no ano de 2016 com óculos novos. E tem também promoção de Ray-Ban a partir de 10 vezes de R$ 34,90. Então, aproveite esse super desconto da Ótica Carisma, que fica na rua 7 de setembro,
357A, telefone 3225-8669. Ângelos Pax, plano Ângelos Pax. Você que já é associado, faça a adesão ao plano especial da Ângelos Pax, com opção de jazigo ou cremação. Se ainda não é sócio, faça agora mesmo a sua inscrição. Esta escolha é consciente, que protege também a sua família. Informe-se, ligue grátis 0800 53 18 18. Ângelos Pax, plano especial, com opção de cremação, preservação ambiental e simplicidade a um custo acessível. E agora, perto de vocês. Mais uma vez, informe-se ligando grátis para 0800 53 18 18. Bom, Roger, depois desse a nossa divulgação dos apoios culturais, queríamos que tu, uma última palavra para os torcedores do Lobo, do nosso grande Lobo da cidade de Pelotas, em relação às esperanças com o ano de 2016. Podemos contar que o Pelotas vai estar no Gauchão em 2017? Essa é a torcida, pelo menos. Se fosse depender da minha vontade, com certeza. Se depender do nosso trabalho que a gente tá realizando a partir desde que a gente acabou agora esse campeonato do segundo semestre, a gente pensa só nisso. É claro que tem muitos fatores, mas eu tenho certeza que a dedicação, treinamentos, tudo que a gente for fazer é em relação a isso. Buscar sempre o melhor, buscar o objetivo principal e tentar botar na cabeça dos atletas, jogadores, comissão, torcedores, sócios, que é uma coisa só. A gente vai vender esse pensamento para que todos juntos consigamos o objetivo final, onde se ganhar o atleta, ganha direção, ganha torcedores, ganha sócios, para que a gente só assim para sair dessa situação. Muito obrigado, Roger. Parabéns, inteligência, serviço do Lobo, inteligência, racionalidade. Esperamos que o Lobo em 2016 faça um grande campeonato da divisão de acesso e que em 2017 esteja no Gauchão. Boa noite, torcedores do Brasil, do Pelotas e do Farroupilha, e informamos que no dia 24, véspera de Natal, a gente estará aqui, eu e Rafael estaremos aqui, programa ao vivo, Paixão em Três Cores. Beijo a todos e até o dia 24. Boa noite e até a próxima quinta com mais um programa Paixão em Três Cores.